Bom dia, turminha do segundo ano. Espero que esteja todo mundo bem. Eu não estou tão bem assim, estou meio ruim de saúde, mas isso você já sabe. Não é a Covid-19, eu sou do grupo de risco, tenho asma, então se eu tivesse com isso eu já teria morrido há muito tempo. Mas beleza, por enquanto eu estou vivo e espero continuar assim durante o tempinho. Galerinha, essa é a primeira videoaula que eu vou estar gravando para vocês, para suprir as aulas nesse período aí dessa quarentena que foi prorrogada. E, perdão, em primeiro momento, a gente vai, eu vou passar a partir do ponto que a gente parou e vou disponibilizar um arquivo do Word, tanto com o link dessa videoaula, como com os tópicos, tudo certinho lá, aquele meio resuminho que eu faço no quadro, ok? A primeiro momento, eu não vou passar atividades no formulário, isso eu vou deixar talvez para outra semana, mas se der, talvez essa semana eu ainda passe, mas ela vai ser mais com o caráter revisional, ou seja, a gente vai usar para revisionar aquilo que a gente viu antes de entrar nessas férias aí de 15 dias. E também, se precisar, não, se precisar não, porque eu vou fazer isso, para a prova de vocês também eu vou passar um exercício de revisão, ok? E provavelmente também vou gravar uma videoaula para revisionar. Mas enfim, vamos dar, ok? Cada um está na casa de vocês aí, tá tranquilo. Galerinha, vamos lá, acompanhando no livro de vocês, ok? A gente parou antes de falar sobre deslocamentos populacionais, então vamos lá, página 22, 21 na verdade, vamos começar aí na página 21. Galera, desde os primórdios da humanidade, as populações humanas, a civilização humana, ela sempre se deslocou por todo o globo. Desde a sua origem, que a humanidade começou a se desenvolver como sociedade, saiu lá do continente africano, foi para a Europa, para a Ásia, chegou nas Américas, depois foi para a Oceania, e assim o globo todo foi povoado pela espécie humana. Mas nisso, até então, antigamente não tinha o termo para isso. Eles simplesmente, as comunidades eram nômades. Então eles viviam em constante deslocamento. Mas com o passar do tempo, por uma questão política, acabou se delimitando territórios. Esses territórios, muitos, tinha aquela, como é que eu posso dizer? Muitos desses territórios, reinos, cidades, como se diz, não eram tão amigáveis com outras. Então, não tinha mais não era mais tão livre a transição entre locais. Mas, turminha, com o passar dos anos, com a civilização, o pensamento humano evoluindo em si, surgiu o termo migrante, ok? E aí, galera, o que vocês entendem sobre migrante? Professor, é aquela pessoa que vai de um local para o outro. Galera, não é tão simples assim, ok? Embora a sua definição seja muito simples também. Mas quando se fala de migrante, significa aquele que muda de local de residência. Ou seja, se você for daqui lá para o DF, simplesmente pegar uma coisinha lá e voltar, você não é um migrante, ok? Embora tenha o tipo de migração chamada migração pendular, que é aquela que fazemos para o trabalho, por exemplo. Saímos de Águas Lindas e vamos para o Distrito Federal trabalhar, depois voltamos. É uma migração pendular, mas a gente ainda não é considerado um migrante em si, porque o migrante, ele migra, ele se desloca com o intuito de residir em tal local, ok? Turminha, sabendo já o conceito de migrante, eu pergunto para vocês, vocês sabem a definição de emigrante e imigrante, a diferença entre os dois? Fica essa perguntinha aí para vocês. Mas vamos já à resposta. Lógico, vocês não estão aqui para responder. Isso é um dos problemas da videoaula. Eu tenho que inferir a dúvida de vocês. Mas não tem problema, a gente vai seguindo aí conforme forem surgindo vou inferindo as dúvidas que talvez vocês possam ter. Mas o conteúdo é bem simples, então vai dar para continuar tranquilamente, galera. Emigrante. Emigrante é aquele que sai na perspectiva do país de origem. Ou seja, estou aqui no Brasil, se eu for para os Estados Unidos,
em relação ao Brasil, eu sou um emigrante. Esse é meu país de origem. Eu estou emigrando para os Estados Unidos. Imigrante já é aquele que entra na perspectiva do país, do local de destino. Ou seja, para o Brasil, eu sou brasileiro, então para o Brasil eu sou um imigrante. Para os Estados Unidos eu sou um imigrante, ou seja, eu estou vindo. Da mesma forma que se um americano ele estiver vindo para o Brasil, nos Estados Unidos, ele vai ser, um norte-americano no caso, vindo dos Estados Unidos, ele vai ser um imigrante de lá, mas quando ele chegar no Brasil, ele vai ser um imigrante, ou seja, ele está entrando na perspectiva do local de destino, ok? Ficou claro para vocês a diferença entre emigrante e imigrante? Turminha, mas fica aquela pergunta, por que as populações emigram? Desde os primórdios da humanidade, as civilizações nômades elas migravam em busca de melhores locais. Lembrando que antes de se tornar, o ser humano se tornar uma sociedade sedentária, sedentária que eu falo no sentido de fixar uma cidade, um limite territorial fixo, eles eram nômades, ou seja, como até hoje acontece em muitas aldeias indígenas, eles estão em um local, eles sobrevivem com base nos recursos que eles encontram ali, frutas, animais, da caça e da pesca daquela região. Quando começa a ficar escassa, eles vão para outro território, que é o tempo desse território se recuperar, ok? Basicamente, nas civilizações humanas, todas elas começaram assim, migrando de local em local, recursos e se espalhando pelo mundo. Mas tem existem fatores. Esses fatores, a gente divide ele entre fatores atrativos e fatores repulsivos. Isso é que define o tipo de migração, o tipo de migrante. Galerinha, nos fatores atrativos, que é aquilo que atrai as pessoas para aquela região, a gente pode ter os seguintes pontos: melhores condições de vida, trabalho e etc. Ou seja, tratando de migração interna, que a gente vai ver isso já já. Por exemplo, o pessoal, que acontecia muito antigamente, a galera vinha do Nordeste para o Sudeste ou para Brasília, em busca de quê? Trabalho. Em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Ou seja, essa migração, esse em busca de trabalho que eles vieram aqui, é um fator atrativo daqui, ok? Fatores repulsivos. Fatores repulsivos, eles são bem mais complicados. Por quê? Porque às vezes você não quer estar em outra região, você quer se manter naquela, mas tem forças maiores que acabam fazendo com que você se desloque, que você se mude dali. Pode ser conflitos, geralmente nos países do Oriente Médio tem muita guerra civil, e guerras também. Isso é um fator que faz com que as pessoas busquem outros locais para viver. Tem também aqueles fatores naturais, ou seja, catástrofes naturais, como o exemplo do Haiti, em 2010, teve o terremoto lá e muitos vieram para o Brasil. Ou seja, fatores atrativos, aquilo de bom que atrai os migrantes a se mudarem para lá. Fatores repulsivos, aquilo que leva o migrante a ser, vou colocar assim entre aspas, obrigado a deixar o seu local ali de residência para procurar outro, ou seja, forças maiores. Turminha, agora a gente vai falar de alguns tipos de migração, ok? Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, tá? Eu já estou no grupo de vocês, agora a gente tem outro grupo lá, só para esses fins acadêmicos. De qualquer forma, o meu PV está liberado, privado está liberado para vocês tirarem qualquer dúvida, tudo que vocês tiverem de dúvida, vocês podem perguntar que eu estarei respondendo o mais rápido possível. De preferência entre as 8 e as 5, entre as 7 horas e as 5h30, que é o horário que geralmente eu estou na escola, mas como eu não estou indo para a escola, eu estou em casa, eu vou seguir esse mesmo horário, ok? Mas, tipo, caso de força maior você não conseguir tirar sua dúvida nesse horário e for muito importante não puder esperar para outro dia, não tem problema, pode mandar mensagem aí mais tarde, aí, enquanto eu estiver online, vocês podem tirar dúvida, ok? Mas beleza, galera, vamos continuando. Alguns tipos de migração. Turminha, a gente tem o tipo de migração interna. O que é essa migração interna? É o deslocamento de pessoas dentro de um limite territorial. Ou seja, vou colocar assim, a migração dentro de um país. Como, por exemplo, a gente
década de 50 e tal, teve muita gente vindo, década de 50 e 60, com a construção de Brasília, muitos vieram do Nordeste e do Sudeste para poder trabalhar aqui. Ou seja, isso já foi uma migração interna. Do mesmo jeito que antes o pessoal ia do Nordeste para São Paulo, porque estava se desenvolvendo a indústria cafeeira lá muito forte, para Minas Gerais também, que era forte na pecuária. Então começou a vir o pessoal do Nordeste para essas regiões, ok? Então essa migração entre as regiões dentro do país é chamada de migração interna. E a gente também tem a migração internacional, que aí já avança o limite do território. Aí é o chamado sonho americano, quando a pessoa sai do Brasil para poder viver nos Estados Unidos, ou sai dos Estados Unidos para poder viver na Europa, da África para viver na Europa, para viver no Brasil, da Argentina para viver no Brasil, e assim, de país a país. Esse é o deslocamento. Isso ficou bem mais fácil, bem mais acessível com o avanço da globalização. Ou seja, você pode ir daqui para o Nordeste em questão de 2 horas de avião. Você pode ir daqui para os Estados Unidos com umas 4, 6 horas de voo, não sei mais ou menos quantas horas de voo é. Mas você pode ir daqui para os Estados Unidos com em pouco tempo de voo, não precisa mais demorar dias ou até meses. Para as caravelas europeias chegarem aqui nas Américas, demorava de 1 a 2 meses, em média, mais ou menos. Hoje em dia você faz isso em questão de um dia de viagem de avião. Às vezes não chega, eu acho, se não me engano, eu acho que 10 horas de voo, ou 9 horas de voo é o tempo de transição, do translado da Europa para o Brasil, do Brasil para a Europa, enfim. Ou seja, em menos de um dia você consegue fazer essa mudança, ok? Então, como se fala, são fatores da globalização que acabou influenciando nessa migração internacional. Galerinha, e dentro dos tipos de migração, a gente tem aquela chamada migração voluntária. Galera, eu vou ficar bebendo água direto aqui porque a garganta tá no fim já. Migração voluntária. Quando o migrante ele decide se deslocar, ou seja, por vontade própria, ele decide, não, vou morar em tal lugar, vou ir para tal lugar, ficarei em tal lugar, vou me residir em tal local a partir de hoje, vou morar lá em João Pessoa, vou morar lá no DF. Essa é uma migração voluntária, quando não tem nenhum fator externo que impulsione ele aí, ok? A gente tem aquela migração forçada, que, como o nome já diz, ela é forçada, ela é realizada contra a vontade do migrante. Ou seja, vamos supor, isso acontece, Rio de Janeiro às vezes acontece lá na favela, quando os donos do morro, eles acabam forçando alguns moradores, dependendo da situação, dependendo do que ele tenha feito, a deixar de residir naquele local. Muitos não mudam de casa dentro da favela, alguns acabam saindo da favela, indo para outra cidade ou outro estado. Como o caso que aconteceu no Brasil na época do regime militar, do Belchior, um cantor, que ele morreu um tempinho atrás aí, é muito boa as músicas dele, por sinal. O que ele fez? Ele teve que se deslocar ele foi exilado e ele, se não me engano, foi para o Paraguai ou para a Argentina. Essa é um tipo de migração forçada, ou seja, é contra a vontade dele, ok? A gente também tem aquela migração definitiva, quando o migrante decide se fixar no local escolhido, ou seja, muitos têm, por exemplo, eles vão residir nos Estados Unidos apenas para estudar, outros já querem morar fixamente lá, ficar lá e não pensar mais em voltar. E tem aquela migração temporária, como eu citei o exemplo, contrapondo com a migração definitiva, essa migração temporária, o que acontece? O migrante o migrante, ou seja, a pessoa, ela se muda, por exemplo, na minha época de faculdade, eu me mudei para Taguatinga, fiquei 3 anos morando lá enquanto eu terminava os estudos. Isso pode ser considerado um tipo de migração, foi uma migração interna dentro do território, mas foi uma migração temporária. Eu fui para lá, fiquei morando lá enquanto estava terminando meus estudos. Alguns fazem isso, por exemplo, tem muitos ex-alunos meus que eles foram para a Bolívia, outros para a Trinidad, para quê? Para estudar medicina. Ou seja, eles migraram, fizeram esse tipo de migração internacional e temporária. Quando eles terminarem a faculdade, eles retornarão para o Brasil. Ok?
Galerinha, espero que até aqui esteja tudo bem. Turminha, agora a gente vai lá para a página. Deixa eu ver aqui. Turminha, vamos lá para a página. A gente está falando de fluxos migratórios, vamos lá para a página 24, ok? Isso, página 24, a gente vai falar dos fluxos migratórios a partir de agora, ok? Turminha, a gente tem aí, nesses fluxos migratórios, a dinâmica migratória, ou seja, alguns tipos de migração, os fatores que influenciam nisso, tudo aquilo responsável por interferir na dinâmica migratória. A gente tem aquela migração de transhumância. Geralmente isso acontece muito lá na Ásia, que dependendo do clima, do local, eles acabam migrando para uma região para poder plantar, para poder criar animais, isso e uma infinidade de coisas. É como se vocês, por exemplo, Águas Lindas sobrevive a partir da agricultura. Mas aqui tem fortes temporadas de inverno, onde não é possível plantar. Vamos supor que nevasse aqui, não fosse possível plantar soja, arroz, enfim, alguns grãos, algumas frutas, enfim. Não era possível plantar. Então, o que acontecia? A gente ia residir em outro local, mudaríamos para outro local, ficaríamos lá residindo, procurando outro emprego e tal. E quando voltasse a ter o verão, a primavera e o outono aqui, onde já fosse possível plantar, a gente retornaríamos para essa região aqui, para Águas Lindas, e voltaríamos a plantar. Essa migração é chamada de migração migração de transhumância, ou seja, não é uma migração fixa, e ela vai, como se diz, ela vai variando, ok? Turminha, a gente tem as mudanças nos fluxos migratórios. Vou ler esse pequeno parágrafo aí, o primeiro parágrafo aí para vocês terem uma ideia. Se hoje a Europa se configura como um importante destino de imigrantes, entre o século XIX e a primeira metade do século XX, o continente e a primeira metade do século XX, o continente era uma importante área de repulsão. A fome, a destruição produzida pelas guerras, as epidemias, as perseguições políticas e religiosas tornaram-se fatores de repulsão populacional, gerando fluxos em direção às Américas e à Oceania. Galerinha, vocês conseguiram entender bem essa parte? Ela está falando que os fluxos migratórios eles podem variar, ou seja, colocando a Europa como exemplo, que é o exemplo do texto aqui. As pessoas residiam na Europa, mas devido aos conflitos, lembre-se que, linkando lá com a história, a época das grandes navegações ela foi contemporânea ali também a reforma religiosa. Teve ali a reforma protestante, a contra-reforma, e isso fez o quê? Conflitos entre os povos, entendeu? Entre os cidadãos ali de uma mesma cidade, uma parte era católica, outra parte era protestante, e eles, vou colocar nesse termo, se degladiavam direto. Era farpas e às vezes até conflitos fatais entre eles, ok? E tudo isso, segundo eles estavam fazendo em nome de sua religião, em nome do seu Deus, ok? Mas isso aí é assunto para outras histórias e tal, isso fica aberto a interpretações, beleza? A gente tem o quê? No século 18 e 19 ali, a Europa ainda ela tinha muitos fatores repulsivos, ou seja, as pessoas lá tinha epidemias, tinha zilhões de coisas ali que fazia com que as pessoas buscassem moradia em outros locais. Ali no século XVI, a gente tinha a América que tinha o quinto dos infernos, que era o Brasil, ou seja, a quinta colônia de Portugal ali, onde vinha tudo de ruim para cá. Eles mandavam para cá, mas alguns preferiam vir para cá do que continuar morando em Portugal ou em alguns locais da América que estavam passando por crises. A mesma coisa no século XIX. No século XX começou a mudar. Depois da Segunda Guerra Mundial ali, a economia da Europa ela teve um alavancamento, porque teve a ajuda de muitos países para ela se reestruturar. Essa reestruturação
fez com que atraísse bastante trabalhadores. É tipo como a, a construção de Brasília. Construindo Brasília aqui no meio do Cerrado atraiu várias pessoas de várias regiões do Brasil. A mesma coisa aconteceu na Europa. Com a reestruturando os países ali devastados pela guerra, as pessoas viram oportunidade de trabalho e as pessoas indo para lá para trabalhar acabavam se fixando, e essa fixação das pessoas nesse território fez com que, lógico, isso também tem a ver com a boa administração, com que esse local se desenvolvesse. Hoje a gente tem, não atualmente nos dias atuais, porque tem um coronavírus aí, e a gente sabe que a Europa, como tendo boa parte dos países desenvolvidos do mundo, está sendo bastante afetada por isso. Por causa, a gente viu nas aulas passadas o envelhecimento da população, melhor qualidade de vida gera o envelhecimento da população. Então, mesmo com saúde de qualidade, a gente sabe que o Covid-19 ele afeta mais essa galera mais idosa aí. E como a Europa tem uma população idosa gigante, lá está sendo mais afetado. Então, talvez nos dias atuais, a migração para lá não esteja mais tão interessante assim. Mas antes do Covid, a Europa era um dos principais locais de que as pessoas buscavam. Tenho amigos que moram em Portugal e colegas de escola também que se mudaram para Portugal, que é pela comodidade da língua, né, mais próxima da nossa, bem mais próxima. Pera. Na verdade, é a mesma língua, com umas pequenas diferenças ali, o sotaque é diferente e algumas palavrinhas ali, e algumas palavrinhas diferentes. Mas, de qualquer forma, é bem mais fácil se comunicar, é bem mais fácil você conseguir ser aceito e conseguir se estabilizar em Portugal, ok? Turminha, continuando. Eram fatores atrativos na Europa. Século XIX, século XVIII e XIX, a gente tinha fatores repulsivos, pestes, guerras, conflitos e tudo mais. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha fatores atrativos, ou seja, a economia se desenvolvendo, mais oportunidade de trabalho. Hoje em dia a gente está com novos fatores repulsivos, que no caso é a Covid-19. Mas as fronteiras de muitos países estão fechadas, então, mesmo sendo um fator repulsivo, as pessoas ainda continuam lá. Ok? Galerinha, a gente tem aquela migração de retorno, que é, por exemplo, eu decidi morar nos Estados Unidos. Mas aí, beleza, eu me estabeleci um tempo por lá, vi que lá não era aquilo que eu queria, não era algo que, como se diz, eu não consegui me dar tão bem lá, não consegui me estabilizar tão bem, as dificuldades, saudade da família e tudo mais, eu decido voltar para o Brasil. Ou seja, eu volto para o Brasil e eu voltando para o Brasil, eu estou exercendo a chamada migração de retorno, ok? Turminha, só deixa eu me atualizar aqui. A gente está na página 24 ainda, ok? Não, a gente já está na página 25. Isso, a gente já está na página 25. Galerinha, a gente também pode falar dos tipos de migração aí. No caso do Brasil, o Brasil tem muitos fatores que são tanto atrativos quanto, em algumas partes, também repulsivos. Turminha, até um tempo atrás, a Europa e os Estados Unidos, eles, devido a crises e tudo mais, isso acabava abalando a situação lá. Muitos europeus acabavam, sim, muitos europeus acabavam se mudando para o Brasil. Tinha até uma reportagem falando sobre europeus vivendo aqui no Brasil. Eles falavam, o clima daqui é legal, as pessoas daqui são gentis, são bem receptivas, eu consegui um trabalho aqui e tal. E como eu falo, galera, o que ferra o Brasil é a questão política mesmo. É a política que acaba, porque aqui a gente tem tudo para se desenvolver, tem matéria-prima, a gente temos um povo trabalhador, não sofremos com catástrofes naturais, não sofremos com guerras, enfim. Mas, enfim, a gente tem a política aí que não ajuda muito. Mas, de qualquer forma, o Brasil ele ainda estava numa situação
que estava ainda acolhendo. Tem muita gente que critica esse ponto do governo de muitos países fecharem as portas para o brasileiro ou deixar a porta semi-aberta. Para você entrar em tal país precisa de uma burocracia muito grande, mas para vir para o Brasil as portas é bem mais simples. É bem mais simples um norte-americano vir para o Brasil do que um brasileiro ir para os Estados Unidos. Por quê? A gente tem que levar em consideração que um dos focos do Brasil na economia é o turismo. A gente tem belas praias e não é tão caro assim. Diferente, por exemplo, se você for em alguns locais aí com praias, em outros países, como Cancún e outros lá, o custo é muito caro. No Brasil, não. No Brasil, até pela alta do dólar e a desvalorização do real, isso atrai bastante turista. Ah, professor, como assim? No caso, para um americano com um dólar valendo R$ 4, 5, sei lá, deve estar uns 4,30 mais ou menos, não sei. Um americano vindo para o Brasil, ele com um dólar ele vai conseguir R$ 4 para se manter aqui. Agora, para você ir para os Estados Unidos, você vai ter que gastar R$ 4 para ter um dólar. Então vai ser bem mais caro você ir do que um americano vir para cá, ok? Então, isso são fatores atrativos e repulsivos em ambas as partes, por questões econômicas e políticas e etc. Galera, agora a gente vai falar dos impactos econômicos e demográficos. Professor, como assim? Galera, a gente está falando de populações, de pessoas se mudando para certos locais, que não é o dele de origem. Isso tem um impacto no crescimento populacional. Imagine só, Águas Lindas tem 50 mil habitantes, mas aí beleza, aí acabam abrindo uma loja aqui, uma loja gigantesca que atrai mais pessoas. Então vem pessoas de outros estados morar aqui em Águas Lindas para poder trabalhar. O que vai acontecer com a população de Águas Lindas? Ela vai crescer, então que a migração ela tem uma interferência no crescimento populacional. Aí a gente tem a taxa de crescimento migratório, que é o quê? Que é o número de imigrantes menos o número de emigrantes. Vocês se lembram o que é um emigrante ou imigrante? Imigrante é aquele que sai, ou emigrante é aquele que sai, imigrante é aquele que entra. Então, se o número de imigrantes ele for maior que o de emigrantes, a gente está com a taxa de crescimento migratório pequena, ou seja, está saindo mais pessoas do que vindo pessoas. Agora, se o número de imigrantes for muito grande e o número de imigrantes for pequeno, a gente está com uma alta taxa de crescimento migratório, ou seja, está vindo mais pessoas do que está saindo. Aí a gente tem... nesse ponto a gente pode induzir que talvez aqui a condição de vida esteja melhorando, ou seja, pode estar, a educação pode estar melhor, condições de trabalho pode estar melhor, salário pode estar bem melhor, saúde bem melhor, o que está fazendo com que mais pessoas se mudem para essa região. Galerinha, a gente também tem impactos culturais e econômicos. Um exemplo de impacto cultural, a gente tem, no caso, o bairro da Liberdade, lá em São Paulo, se não me engano, que é o maior bairro de cultura, vou colocar assim, nipônica. Lá, a boa parte da população é japonesa, tanto que até aqueles restaurantes que a gente vê em Naruto lá, como se diz, só uma bancazinha assim de frente, com uns bancos assim, com uns panos, onde cobre, só dá para ver a perna das pessoas. Lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, tem esse tipo de comércio. Ou seja, você já tem uma noção de como os imigrantes eles influenciam tanto na cultura quanto na economia. Ou seja, está fazendo a economia girar. Só que tem outro ponto que a gente chama de remessa de capitais. Galerinha, o que é essa remessa de capitais? É por isso que muitos países eles acabam fechando a porta para imigrantes. Vamos supor que é o caso dos Estados Unidos. Sempre estou colocando Estados Unidos porque geralmente no Brasil tem aquele sonho americano, quero me mudar para os Estados Unidos. Muitos se mudam para os Estados Unidos, conseguem uma grana lá, mas a grana eles não gastam totalmente lá. Se eles gastassem totalmente lá, a economia americana ficaria muito grata, mas não, o que eles fazem? Eles tiram a parte do sustento dele, o bolo, o que sobra ali, eles mandam para o seu país de origem. Ou seja, o país ele está recebendo uma mão de obra estrangeira
Eles falam, pô, tá tirando mão de obra do pessoal que mora aqui e gasta o dinheiro que ele consegue aqui fazendo a nossa economia crescer. Essa mão de obra estrangeira está vindo, está trabalhando, pegando o nosso dinheiro e mandando para outros países. É por isso que muitos países eles acabam fechando as portas para imigrantes, ok? Turminha, espero que até aí, até aqui vocês tenham entendido. Por hoje a gente fica por aqui e eu vou deixar a atividade do livro. Eu ainda não vou passar a atividade no formulário, ok? Atividade da página 28 à página 29, ok? Façam aí qualquer dúvida, eu vou estar à disposição para vocês no privado, no WhatsApp. Não tenham vergonha, pode chamar, pode perguntar. E espero que todo mundo fique bem e tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana, enfim, um ótimo dia e sobrevivam. Fiquem vivos.